Olá, olá pessoal, estamos de volta, esse é o Memória Capixaba, eu me chamo Fábio Pirajá, pesquisador, sempre trazendo de volta assuntos importantes do passado, do Estado, do Espírito Santo, claro, da província, da capitania, desde o descobrimento do Brasil. De vez em quando a gente fica parado ali num determinado período histórico, né? Como eu já fiz, por exemplo, descobrimento e colonização do solo espírito santense, 1535, depois fundação de Vitória da ilha de Santo Antônio, 1551, e a gente vai, né, passando pelas grandes navegações, a pirataria, que graçou por aqui no século XVI, XVII, XVIII, também as batalhas entre espanhóis e portugueses e holandeses, ingleses, franceses por todo o Atlântico, os problemas com a ilha da Trindade e outras ilhas do Atlântico, que eram pontos de parada, abastecimento e descanso dessas naus entre África, especialmente no período e o continente, né, especialmente no período do tráfego negreiro, né, que atravessou o Atlântico, milhões de pessoas oriundas da África, escravizadas e trazidos naqueles porões terríveis daquelas naus e caravelas e galeões, etc. E de vez em quando a gente para aqui no século XX também, que é o caso de hoje, que eu vou trazer aqui para a gente fazer essa análise, né, que é da questão de questões importantes do Espírito Santo no início do século XX. A gente tem que entender que esse período que eu vou tratar com vocês agora, que entre 1910 e 1914, são matérias do correspondente do jornal A Imprensa, locado aqui em Vitória, na capital, né, do Espírito Santo, tratando sobre a vida, o dia a dia, o cotidiano, especialmente da política, nesses anos 1910, que foram aqueles primeiros anos da República, né? Segunda década da República, a gente poderia dizer, ainda naquele período do café com leite, que a gente chama, né? Que o principal poder da República era dividido entre Minas e São Paulo, né? Logo depois do golpe da República, que estabeleceu a República no Brasil, que foi um golpe, né, militar, político-militar, né? Inclusive com uma traição explícita a Dom Pedro II e a família real brasileira, família imperial brasileira, foram expulsos de forma muito triste, né? A gente sempre questiona a forma como Dom Pedro foi colocado no exílio, sem dinheiro, né, com o apoio da família dele na Europa, tanto na França quanto na Áustria e tudo, e aquela coisa ficou entalada, né? Um capítulo da história muito indigno, né, da história do Brasil, muito indigno, né? Esse exílio forçado, Dom Pedro II morreu no exílio numa depressão profunda. Isso também acometeu a princesa Isabel, que foi a regente no final do Segundo Império, né? Ela era foi realmente a primeira mulher a reger o Brasil, a primeira mulher mandatária do Brasil, ela que estava mandando, né? E seria a nossa imperatriz, e infelizmente, né, os dois faleceram de forma triste naquele exílio, tempestuoso na Europa, dependendo dos amigos, né? Por exemplo, a princesa Isabel era muito ajudada pelo Santos Dumont, que era muito amigo dela. Ela tinha um carinho especial por ele e vice-versa. E Santos Dumont era um homem muito rico, né? Fazendeiro muito rico, de família rica, né? E ajudou muito. Mas voltando nesse período, para a gente se localizar no período histórico, né? A gente vê então como era Vitória, gente, em 1910, né? Nessa foto, por exemplo, que é uma foto tirada ali das sacadas do fórum da cidade, né? A gente consegue ver aí o colégio, o ginásio, né, do Espírito Santo, e também a gente consegue ver a antiga casa de Duarte de Lemos, né? Lá no fundo a gente vê a capela, hoje é a Capela de Santa Luzia, mas era a residência de Duarte Lemos, né? Até
ali pelo período de 1537, ele vivia nessa casa. E a gente vê aquela ladeira, né? É professor Baltazar, essa ladeira. Né? Esse edifício que vocês estão vendo aqui do lado direito da foto, aqui, ó. Esse edifício aqui, onde o pessoal está pegando água. Aqui era onde os empregados de comércios e pessoas que trabalhavam em residências, empregados domésticos, pegavam água para abastecer as casas, né? Essa água era uma água potável que vinha lá do Morro do Moscoso, lá da Fonte Grande, né? E foi canalizada até nesse ponto importante aí da cidade, era um ponto nevrálgico, ficava entre a Capela de Santa Luzia, a escola, o ginásio, a loja maçônica União e Progresso, também o edifício do Fórum, a cadeia pública, o Palácio do Governo, era tudo ali. A catedral, né, que não era catedral, era a igreja de Nossa Senhora da Vitória, que estava em reforma. Nesse período era uma igrejinha bem, né, capenga ali, a igreja matriz. E o pessoal pegava água ali, tá vendo ali, ó? O pessoal pegando água. E esse era um dos pontos principais da cidade, né? E a foto foi tirada ali da sacada, de uma das janelas, de uns janelões. Não era sacada, não era janela, não tinha sacada não, do prédio o edifício do Fórum, né? E é uma foto que foi nomeada errada. O cara colocou aqui na foto, cadê? Olha lá, Rua da Alfândega em Vitória. Na verdade não é Rua da Alfândega, não. Aí é o famoso quarto de queijo, chamava quarto de queijo, o pessoal apelidou dessa forma, né? Onde todo mundo pegava água. Você vê que tem uma fila enorme aqui, a gente tá vendo, né? O pessoal saiu da fila, foi pra sombra, porque devia estar um sol de matar. Aqui a gente vê uma mulher, vou mostrar aqui para vocês melhor. Como era triste, né, gente? A vida desse período não era fácil, não. Aqui a gente vê isso é uma mulher, não é, gente? De vestido, não parece? Carregando 2 latas enormes de água, no mínimo levando para casa do seu senhor, né? Você vê que é 1910, gente, mas muita gente ainda vinha do período da escravidão no Brasil, né? Casal de escravos ou ex-escravos tinham filhos e esses filhos ficavam ali trabalhando, né? Para essas famílias, né? Infelizmente, mas é um período triste. Aqui está a bica de água famosa, né? Em frente à loja maçônica União e Progresso, que vocês estão vendo aqui do lado. E você vê que o pessoal que estava pegando água nessa foto saiu, foi para a sombra e o pessoal largou as latas aqui, ó, tá vendo? Aí tem os meninos também que ajudavam e tudo. Aqui a gente vê uma senhora muito bem vestida, elegantemente vestida, com seu ajudante carregando suas malas e tudo, né? Bom, a vida não era fácil. Mas, seguindo, a gente consegue ver então o erro, né? E aqui na legenda. E aqui a gente vê então a legenda trocada, tá aqui. Vitória, Praça Santa Luzia. Na verdade não é, né? Aqui é a Rua da Alfândega, né? Só foi um erro ali bobo, não tem nada a ver. Só pra gente ilustrar, né, o que está acontecendo. Aqui a gente vê uma foto tirada ali daquele segundo monte ao lado do Penedo, que foi dinamitado nos anos 70 para aumentar ali o porto de Capuaba, né? Você podia subir aqui e fotografar, tá vendo aqui? É um navio a vapor saindo aqui da Bahia em 1910, exatamente no Forte São João, né, com o Penedo aqui ao lado. Essa é uma caricatura feita pelo desenhista Carlos Reis, correspondente do jornal A Imprensa em Vitória, no início da década de 10, do João Tovar, né, que era o diretor das finanças do Estado no governo Jerônimo Monteiro. Lembrando que o presidente na época era chamado assim o governador, era Jerônimo de Souza Monteiro, né? Então, o jornal, gente, ele dá um panorama de Vitória. O jornal é datado de 15 de agosto de 1910, né? E a coluna chama Cartas Semanais de Vitória. Bem legal, né? Panorama político. A seção apresenta um resumo da situação política em Vitória, né? O Espírito Santo com foco nas eleições municipais daquele ano e também a atuação do governo estadual do Jerônimo Monteiro, né? A vida social também em Vitória, né? A seção relata eventos sociais na semana em Vitória.
incluindo visitas ilustres como, por exemplo, o ministro plenipotenciário da Colômbia, que esteve em Vitória nesse período, né? Inclusive ele estava passando mal no paquete, o paquete Olinda atracou aqui, vocês veem na foto o paquete, já mostrei para vocês, trazendo esse ministro, é um diplomata, né? Esse ministro plenipotenciário é o que a gente poderia chamar hoje de um adido de uma embaixada, né? Então era um cônsul, um diplomata, né? Que passou por aqui, indo para o Rio de Janeiro, obviamente vindo de Salvador, da Bahia. Estava passando mal no paquete, não desceu. Aliás, os caras vinham um porto assim, como o de Vitória, muito bagunçado, muito sujo. Dali do paquete você via aquela nojeira, você não descia. Vitória nessa época era uma cidade muito suja, muito inóspita, poucos habitantes, era uma coisa horrível mesmo. Foi a partir desse momento aí que Vitória começou a se remodelar, por conta dessas vergonhas que os nossos políticos e a aristocracia capixaba passava, né? Era uma cidade muito feia, não tinha hotel, não tinha saneamento básico nenhum, não tinha esgoto, xixi, cocô, não tinha... todo mundo reclamava, não tinha nada para... Você não conseguia comprar nada, não tinha nada para vender, era uma bagunça a cidade. Engana-se quem fala que Vitória... não, era uma porcaria a cidade. Então o cara olhava assim pelo convés do navio e ele falava, não vou descer não. De repente eu desço e pego uma doença, não vou não. E ele falou que não, eu tô passando mal, esse ministro colombiano, né? E aí o Jerônimo Monteiro mandou o ajudante de ordens lá, né? Mandou o pessoal lá falar com ele, pedir para ele, pô, vamos lá, né? Vai ter um banquete, quem sabe um banquete lá no hotel, lá no palácio ou no principal hotel da cidade. Mas ele falou que não ia descer não. Aí no outro dia o Jerônimo Monteiro foi até lá. E o navio zarpou e ele... o Jerônimo Monteiro acabou colocando a banda de música, bicho, é muito brega as coisas, cara. Colocou a banda de música da Polícia Militar para tocar o hino da Colômbia dentro de uma lancha chamada Alcides, a lancha Alcides, e a banda da PM dentro da lancha tocando o hino da Colômbia, enquanto o navio zarpava com o ministro. Meu Deus, que coisa provincialesca, né, gente? Horrível, né? Mas... faz parte. Também notícias de Guarapari na sessão, falando sobre o senhor Aníbal Loureiro, também o senhor A.G. Fraga e o tenente-coronel João de Deus Rangel, além do bispo do Espírito Santo, que foi visitar Guarapari nesse período, né? Também muitas obras, né? O Progresso de Vitória. Que obra porra nenhuma. As obras começaram depois, lá por 1912, que aí o Jerônimo Monteiro falou, vamos demolir essa porra toda, vamos abrir a capixaba, né, vamos aterrar. Aí começou a ter algum efeito, esse embelezamento da cidade que estava precisando, gente. Né, começou lá, aí veio o Parque Moscoso e tudo. Eu acho que foi tanta vergonha que esses políticos interioranos, né, da cabeça interiorana da capixaba, claro, interiorano usando esse termo de forma cuidadosa, né? Todos nós somos do interior, todos nós somos interioranos, né? Mas assim, vamos trocar o termo. Essa cabeça mesquinha, né? Dessas famílias aristocráticos e políticos e comerciantes de alto nível, né? Com muito dinheiro, só pensam em si mesmo, e a cidade fica aquela porcaria. Então já viu, né? Aí a partir desse momento que falam, vamos resolver, porque Vitória está muito feia, a cidade precisa demolir esse monte de casa velha, aí nego vem falar em histórico, em, como é que chama, como é que a gente pode falar, de preservação de patrimônio arquitetônico, estava tudo demolido, fudido, ferrado, estava tudo muito ruim, cheio de bicho, barata, rato, era desse jeito. A Igreja Católica também abandonou várias igrejas, várias capelas, tudo caindo aos pedaços, né? E aí foi desapropriado, gente, foi a melhor época que a gente viu algum desenvolvimento na cidade em termos de saneamento, abastecimento de água, iluminação, eletricidade e um pouco de arquitetura, que apesar de tudo, né, Vitória sempre foi uma cidade de arquitetura muito feia, né? A gente nunca teve um arquiteto ou um grupo de arquitetos que dessem uma
identidade arquitetônica para a cidade, né? Infelizmente não. Sempre essa coisa feia. Eu diria que de uns 20 anos para cá andou melhorando, né? Ali na Enseada do Suá, por exemplo, né? Aí continua aqui o jornal A Imprensa, de 1910, faz também uma crônica familiar. A seção apresenta um relato sobre a família do doutor Alfredo Ferreira e sua estada no Porto de Santana, sua estadia no Porto de Santana, e descreve os membros da família e seus afazeres na vida social dele, do doutor Alfredo Ferreira, lá em Porto de Santana. Bem que tem várias notinhas, né? Tipo, assim, era um compêndio, né? Com fofoca, notícia, quem chegou no Porto, quem saiu, o que aconteceu, quem viajou para tal lugar, quem chegou no Porto, quem, né? Quem saiu de Vitória para ir para Cariacica, que era longe. E vamos lá. E tem também as eleições municipais, né? Também o movimento no Porto, como eu falei com vocês, a visita do bispo do Espírito Santo, que era irmão do Jerônimo, né? Monteiro, a Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim, onde ele fez visitas, celebrou missa, batizado, casamento, etc. Né? Era praxe, né? O cara de vez em quando tinha que viajar lá para ir lá prestar alguns sacramentos a famílias importantes no interior, né? Então era uma obrigação do bispo, né? Também fala do clima, a temperatura em Vitória, e tem os anúncios também, né? Do Hotel Metrópole, no vapor Itajaí, e também do Elixir Reconstituinte do Dr. Júlio Regis. Cara, era tipo um elixir paregórico, ou um elixir da juventude, ou para asma. Aí depois veio o óleo de fígado de bacalhau, o biotônico Fontoura, etc. Né? Tem também uma carta abaixo assinado pelos membros do Congresso dando apoio ao governo do Jerônimo de Souza Monteiro, da visita do presidente da República, que esteve em Vitória nesse período, né? Aí assinam o documento, gente, de apoio, né? Uma moção falando bem do governador, do presidente do estado, né? Aquela puxação de saco que deputado faz, né? Quando todo o Congresso está em uníssono apoiando decisões do presidente estadual, né? Do governador. Mudou alguma coisa? Não mudou nada, né? Então assinaram os deputados Dr. Júlio Pereira Leite, Joaquim Corrêa Lírio, que depois foi prefeito também, né? Virgílio Francisco da Silva, o Cirilo Tovar, o Thieres Veloso, que é o Luiz Adolfo, né? Thieres Veloso, Dr. Manuel Silvino Monjardim, que é da família do Barão de Monjardim, né? Francisco Carlos Schwab Filho, Coronel Schwab Filho, Tenente Coronel Schwab Filho. Vou fazer um vídeo sobre ele depois, que é uma rua importante no bairro Bento Ferreira, onde eu moro, pertinho da minha casa. Coronel Schwab Filho, da família do meu tio Armando, casado com cunhado do meu pai, né? Casado com minha tia Marinete, da Schwab, né? De Cariacica. Dr. Ducla de Aguiar, que foi médico da minha família Pirajá, lá na Vila Rubim, que era irmão do Aristeu, né? O Areobaldo Leles Horta, famoso também, né? Da família Leles Horta. O Nestor Gomes, que depois viria a ser governador, né? Que era correligionário e amigo do Jerônimo Monteiro. Porfírio Furtado de Mendonça, José Maria Gomes, Custódio Moreira da Fraga, que é da minha família Fraga, lá da Serra Sede, Francisco José da Rocha, todos são deputados, tá? O famoso Henrique Laranja, Orange, né, da família Laranja lá de Vila Velha, enormes quantidade de terra da família Laranja entre Cariacica e Vila Velha, né? João Lino da Silveira e Souza, Antônio Honório da Fonseca e Castro. Ainda existem alguns sobrenomes ligados ao comércio e à política no Espírito Santo nessa época, que eram de famílias antigas de portugueses, né? Como a minha família lá da Serra Sede, Pereira Pinto. Ainda havia, nessa época, até os anos 20, 30, ainda havia um resquício de famílias portuguesas que de repente foram se misturando de uma certa forma e foram perdendo relevância no comércio, no serviço e na política, né? Infelizmente. Deixa eu ver quem mais está aqui. Antônio Honório da Fonseca e Castro, Arthur Coutinho de Alvarenga, você vê que são todos nomes muito portugueses, né? Manuel Ferreira de Melo Coutinho, Egídio de Siqueira
Pinto Araújo, que também é da minha família da Serra Sede, Emílio Pinto, Deoclésio Barbosa Borges, Manuel de Azevedo Sarmento e José de Souza Monteiro, irmão do governador, que eram deputados, né, congressistas, que apoiavam o governo do Jerônimo Monteiro. Aí fizeram uma moção lá, dizendo que o governo é muito bom e tá, aquela charopada de puxa-saco de sempre. Vamos lá. Aí ele fala da varíola também, o jornal, né, gente? Isso é o jornal aqui, Notícias do Espírito Santo, jornal A Imprensa. As notícias são entre 1910 e 1914, né? Dá pra gente ficar falando aqui o dia inteiro sobre isso, né? Aí o resto desses recortes são de anos posteriores, né? Aí fala de várias coisas, né? O Marechal Hermes, que esteve aqui, o presidente, esteve aqui em 1910, passou por aqui e foi a Minas Gerais, voltou para o Rio de Janeiro, né? Ali pela Leopoldina ele ia serpenteando, visitando as cidades, e esteve aqui, ficou aqui alguns dias, né? Com recepção do Jerônimo no Palácio e tal. No Melpomene também, fizeram recepção lá no Teatro Melpomene, no Cine Teatro Melpomene e tudo, né? Deixa eu ver. Aí tem um assunto importante aqui, que é o surto de varíola. Aqui no canal, na Memória Capixaba, eu já fiz uma playlist para falar sobre esses surtos, pandemias, endemias, doenças importantes que graçaram pelo Espírito Santo, vindas da Bahia, de Minas ou do Rio de Janeiro, ou pelos paquetes que entravam pelo porto, né? Adentravam a Bahia, trazendo doenças. Aí tinham 2 ou 3 lugares de quarentena, quando havia um surto assim, né? Como a varíola, por exemplo, é muito importante. Teve a gripe espanhola e essa doença terrível, né? Na gripe espanhola, inclusive, eu perdi alguns tios, né? Que faleceram ali pelos anos 1910, que eram irmãos do meu pai, né? Que faleceram de doenças, esses surtos, essas endemias, essas pandemias, né? Mundiais, inclusive, como a varíola. Falando aqui que na capital tem poucos casos e são benignos, né? A pessoa não desenvolveu a doença grave da varíola. Não sei o que o repórter quis dizer com varíola benigna. Varíola é uma desgraça, né? O mesmo não acontece com Santa Leopoldina, Mangaraí, Rio do Meio, Pau Amarelo e Santa Cruz, onde a moléstia, a varíola, tem invadido com certa impertinência, o que tem posto em alarma famílias moradoras nestas localidades. Esse português é um português de 1910, tá, gente? O doutor Olímpio Lira, que era o diretor da higiene do governo do Jerônimo Monteiro, chegou ontem a essa região e dali seguiu para a zona onde estava a varíola, estava, como diz o repórter, impertinente. E é isso, gente. Tem muito mais coisa, deixa eu ver. Aí fala da chegada desse ministro, né, colombiano, que eu já falei com vocês, né? Quem esteve lá no navio visitando o ministro que estava passando mal, né? Dr. Lafayette Vale, que era o chefe de polícia, e o coronel Orozimbo Lírio, que era o comandante da Polícia Militar, e também o major Rabaioli, que foram enviados lá pelo Jerônimo Monteiro. E depois, no outro dia, o Jerônimo foi lá pessoalmente, né? Para ver por se ele estava passando mal ou não e tal. E depois escreveu uma carta para o Barão do Rio Branco, que era o ministro das Relações Exteriores, né? O Brasil estava em negociações ali nessa época, vendo a situação do Acre, né, que foi uma compra feita pelo governo do Brasil, intermediada pelo Barão do Rio Branco e tal. O Barão era um homem muito importante da República nessa época, né? E o Jerônimo Monteiro escreveu um telegrama para ele, falando sobre a visita, né? Deixa eu ver se eu vejo onde é que está o telegrama. Será que está aqui? Está aqui o telegrama, ó. A propósito dessa visita, né, desse ministro da Colômbia, no dia 5 de agosto de 1910, o Jerônimo escreveu um telegrama para o Barão do Rio Branco, né? Senhor Ministro das Relações Exteriores, Rio de Janeiro, tenho honra de dar conhecimento a Vossa Excelência de que, ao ancorar no porto desta cidade o paquete Olinda, de nome Olinda, os secretários do governo e da presidência e seus ajudantes de ordem foram a bordo levar os cumprimentos ao senhor ministro plenipotenciário da Colômbia no Brasil e convidá-lo a vir à terra, né? Onde estava tudo pronto, disposto para homenagens, as homenagens devidas. Era uma visita
seria transformada numa visita de Estado. Como em Vitória não acontecia nada, a cidade era uma morte. Quando chegava qualquer pessoa assim, mas opa, chama o cara, vamos pro palácio, vamos lá pro hotel, ou vamos pro palácio fazer um banquete que depois sai na imprensa, e eu posso escrever pro Hermes da Fonseca, e escrevo pro Barão do Rio Branco, pro Rui Barbosa. Então, continua o Jerônimo, não tendo Sua Excelência querido desembarcar, fui pessoalmente apresentar-lhe os meus cumprimentos. E à saída do vapor, né, mandei a banda da Polícia Militar a bordo de uma pequena lancha, a lancha Alcides, como eu já falei com vocês, que executasse o hino daquela república, a República da Colômbia. Atenciosas saudações, Jerônimo de Souza Monteiro. Muito, né? Mas tudo bem, faz parte da nossa história isso aí. E é só pra gente mostrar aqui no canal como é que funcionava a política na época. Esses resumos de notícias sociais, religiosas, né, políticas e tudo, né? O movimento do Porto, o clima, etc. Então é isso, gente. Tá tudo aqui no Memória Capixaba. Esse é um vídeo para falar sobre o jornal A Imprensa, com essa coluna que falava de notícias do Espírito Santo. Foram publicadas entre 1910 e 1914, período em que era presidente do Estado do Espírito Santo o senhor Jerônimo de Souza Monteiro. Então valeu, pessoal. Eu sou Fábio Pirajá. Esse é o Memória Capixaba, sempre pesquisando, trazendo de volta essas notícias de jornais, revistas, que são notícias do dia a dia das pessoas, que eu gosto muito da gente ver como é que funcionava o dia a dia do capixaba, o dia a dia do brasileiro, nesses maravilhosos anos 1910. Tá aí, gente, o quarto de queijo, o pessoal se escondendo do sol causticante, que devia estar como hoje em Vitória, né? 33 graus de temperatura, imagina o calor. Foi todo mundo aqui para a sombra do edifício, aí deixaram as latas aqui em frente à bica, né? Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Muito obrigado e vamos em frente aqui com as pesquisas. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.